Dar continuidade, né, a respeito desse assunto interessante pra caramba, que é o tegumento dos insetos, a equidise e os tipos de desenvolvimento. Bom, até agora nós falamos a respeito, né, de muito pouca coisa nova, só assuntos que nós já tínhamos abordados na aula passada. Já falamos sobre equidise, equisúvia, insta, metamorfose, sobre também a implicação, né, desses conceitos no processo de troca do exoesqueleto. Vamos imaginar o seguinte, toda vez que o inseto sofre uma troca de exoesqueleto, ele muda de instar, ele sofre uma equidise no meio desse processo, na mudança entre o primeiro e o segundo instar, e deixa para trás uma equisúvia. Só que os insetos de importância agronômica se desenvolvem de formas diferentes. Nós temos dois tipos de desenvolvimento, o completo e o incompleto. Isso para aqueles insetos de maior importância agronômica. Então, quando a gente fala de desenvolvimento incompleto, a gente está se referindo à hemimetabolia. Mas, professor, para que esses nomes esquisitos? A gente não vai usar isso, filho. Vai, já já eu te provo, aguenta a mão. Tá? Especialmente quando a gente fala de inseticidas reguladores de crescimento, entre aspas, os produtos chamados de fisiológicos. Todos eles atuam exatamente nesse mecanismo aqui. Então, quando nós falamos de desenvolvimento incompleto ou hemimetabolia, nós estamos falando de insetos que não sofrem metamorfose, ou seja, que não passam pela fase de pupa ou crisálida. Então, esses insetos que não sofrem metamorfose são chamados de insetos que têm desenvolvimento incompleto ou hemimetabolia. O que eles têm em especial? Eles podem sair pela fase de ovo ou podem não ter ovo. Isso aí depende do tipo de desenvolvimento dele. O tipo de reprodução, né, pode ser assexuada por paternogênese, uma viviparidade de paternogênese, que não necessariamente precisa de reprodução. Conceitos da aula passada, ok? Esse grupinho que nós estamos nos referindo aqui agora, eles passam pela fase de ovo, ninfa e adulto. A ninfa é o nome do imaturo. E vamos lembrar o seguinte, em insetos, os que vão ter asa só vão ter na fase adulta, e aqueles que estão aptos a se reproduzir só na fase adulta. Professor, uma ninfa bota ovo? Não. Uma ninfa consegue copular? Não. Então, só o inseto adulto está maduro sexualmente, só o inseto adulto possui asa. Uma característica muito importante dentro do desenvolvimento incompleto, além das fases ovo, ninfa e adulto, e além da ninfa ser o nome do inseto imaturo, é que o imaturo se parece com o adulto. Professor, não força, vai. O senhor está dizendo que esse bicho aqui, ó, essa ninfa 5, parece com o adulto? Lembra, filho. Tá? Tem dois bracinhos, duas perninhas, olhinho branquinho, fundo do olho, mesma coisa. Tipo a minha aparência com o Brad Pitt, ó, duas mãos, dois pés, o branco do olho é igualzinho. Lembra, ok? Esse é o conceito. Quando um bichinho lembra outro do ponto de vista morfológico, de corpo, a gente chama isso de desenvolvimento incompleto, quando o imaturo lembra o adulto. E observem aqui, ó. Quando o inseto sai da fase de ovo, vai acompanhando aí o cursor do mouse. Ó, ele vai para essa ninfa 1. O que seria essa ninfa 1? É uma ninfa de primeiro instar. Professor, rolou equidise aqui? Não, ele só saiu do ovinho e está aqui. Só vai acontecer equidise daqui para cá. A ninfa de primeiro instar para a ninfa de segundo instar, quem foi lá no Integra Agro, lembra da gente achar umas ninfas de percevejo lá no pano de batida? Pois bem, é aquilo. Esse bichinho aqui, ó, para sair daqui e vir para cá, rolou uma equidise, deixou o que para trás? Exúvia. E quando ele saiu dessa fase aqui, ó, a ninfa de 1 para a ninfa de 2, ele mudou de instar, foi de primeiro instar para o segundo instar. E assim, ó, até chegar aqui no quinto instar. Professor, do quinto instar, o que acontece? Ele só muda mais uma vez de exoesqueleto e chega na fase adulta. Só isso. Se houvesse metamorfose, teria algo aqui no meio. Não tem, por isso desenvolvimento incompleto. O desenvolvimento incompleto é comum em quê? Por exemplo, gafanhoto. Dá uma olhada nesse gafanhotinho com esse gafanhotão aqui. Ó. Morfologicamente não lembra, eu estou falando que lembra, não estou falando que parece. Ó, perninha saltatória, o corpinho, o jeitinho dele, ó. Parecido? Vamos pegar percevejos, ó. Dá uma olhada nessa ninfa de Proxys aqui com esse nosso amiguinho. Ó, lembra. Pô, professor, mas não lembra. Lembra, filho. Ó, 3 perninhas, o corpinho meio arredondado, a anteninha, o olhinho. Lembra.
Esse cara aqui também, ó, anteninha, perninha, corpinho, não lembra totalmente um gênero Chinavia, mas o corpinho tem um formato parecido. Professor, uma ninfa pode ter uma cor totalmente diferente do adulto? Pode. Olha essa ninfa de Chinavia aqui, ó. Nada a ver com o adulto, tá? E vamos pegar o outro tipo de desenvolvimento aqui agora, que seria o desenvolvimento completo. Meu cronômetro aqui está pirado na batatinha, loucão. O que seria o desenvolvimento completo ou holometabolia? O desenvolvimento completo é quando você tem um inseto que passa pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto, ou seja, aqui na pupa rola o que? Rola a metamorfose. E observem, esse corozinho sem perna aqui, ó, que é tipo aquele corozinho que todo mundo fala que é parte do coco, né? Esse corozinho lembra o adulto? Lembra onde, filho? Não dá nem para ver a cabeça desse bicho, não tem perna, não tem nada. Então lembra em nada o adulto. Um corozinho desse consegue se reproduzir? Não. Copular? Não. Voa? Tão pouco. Só inseto adulto tem asa e só inseto adulto está maduro sexualmente, grave isso. Então, esse bichinho aqui, ó, tem desenvolvimento completo. Ovo, larva, pupa e adulto. Lembre-se disso, ok? Nesse tipo de desenvolvimento, o imaturo é chamado de quê? Larva ou lagarta. E rola aqui uma metamorfose na fase de pupa. Se alguém colocar um L nesse trem aqui, eu vou mandar uma garrafada na cabeça online, tá? Não é pulpa, é só pupa, tá? Nada mais, ok? Se vier com sulga abaixo também, ó, porrada, viu? Então vamos aqui, ó. Um inseto que tem desenvolvimento completo, ele passa pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto. Desculpem a desconfiguraçãozinha aí do slide. Isso aqui ó, é o desenvolvimento de broca da cana, que dura aí cerca de 45, 50 dias aqui na nossa região. Então aqui ó, você tem os dias, né, de cada fase, a fase larval é uma das maiores e você tem aí o ciclo de ovo a adulto. Por exemplo, insetos que têm desenvolvimento completo. As lagartas de um modo geral, todas elas vão virar borboletas. Aí a nossa amiga, né, lagarta das folhas, Mossis latips, ou dos capinzais, que eles chamam, né? Olha a Spodoptera frugiperde aí também, ó. É um inseto que tem desenvolvimento completo, esse é o adulto dela. E ainda tem aqueles insetos que não têm tanta importância agronômica, que são chamados de ametábolos. Quem são esses caras? São insetos que têm ou continuam, na verdade, crescendo na fase adulta. Tanto o hemimetábolo incompleto quanto o holometábolo completo, chegou na fase adulta, ele para de crescer. Independente se o adulto vai viver dias, semanas ou meses, ele vai ter aquela forma e pronto. E olha que coisa utópica, como o esqueleto dele está formado, ele não vai engordar. Não cria essa pança aqui, ó, esse acúmulo de tecido de pouso, isso é lindo. Os insetos têm uma vantagem evolutiva perante a nós. Pensando nos ametábolos, eles não vão parar de crescer. Mesmo na fase adulta, o inseto continua sofrendo equidise até o dia da morte dele. Isso aqui tem importância agronômica? Não. Observe aqui, ó, 99,9% dos insetos de importância agronômica param de crescer na fase adulta. Com isso, nós paramos a nossa segunda parte da aula. Nos vemos no próximo vídeo.